Rolando um debate sobre o papel do Estado na sociedade e os problemas que ele traz, na verdade, porque está falando de neoliberalismo, então tem uma galera que está falando que o Estado traz os problemas que ele mesmo tenta combater, então ele se retroalimenta, ele gera os problemas, ele mesmo tenta combater, gerando mais problema cada vez mais. Então... por estado de como a gente vê os últimos governos, por estado é muito bom ter essa situação, porque ele é assistencialista. Ele ajuda com uma mão e quer os votos com a outra, não é? De sempre deixar as pessoas esperando que ele faça alguma coisa. Então, eu sempre parto do princípio que o Estado atrapalha. Certo? Quanto então, menos Estado... O Estado atrapalha. É isso. Assim, se eu sou uma pessoa mais, digamos, socialista ou marxista, então o socialista, o marxista, o social-democrata, ele enxerga um papel fundamental no Estado para diminuir as desigualdades. Ele pensa assim, produzir mudanças. Produzir mudança. Equidade, igualdade social e não sei o quê, diminuir a desigualdade social. Então, ele vê o Estado como um agente fundamental para que isso aconteça. Mas por que ele vê assim? Porque ele desconfia, primeiro porque ele desconfia do rico. Da iniciativa privada. Exatamente. Do capitalismo. Do capitalismo. Então ele acha, não, porque o capitalismo está preocupado com o lucro. E essas pessoas acham que o lucro uma coisa, é uma abstração. Então, a pessoa não pensa assim que para eu lucrar, se eu sou um empresário e eu quero me tornar o maior empresário do Brasil, eu preciso ter a maior empresa, ou a empresa mais eficiente. Para isso, eu vou precisar de gente. Precisar de gente boa, precisar pagar bem. Então, quer dizer, o capitalismo é um sistema de troca. Certo? Então, essas pessoas não veem assim. Então, essas pessoas veem o capitalismo como exploração. Para voltar na rebarba do racismo estrutural que a gente estava falando, então, quer dizer, quando o Silvio Almeida fala que a estrutura econômica do Brasil é racista, ele está falando do capitalismo. Ah, tá. Ou do que ele chama de sistema de trocas mercantis, que é o liberalismo. Exatamente. Certo? Então, para o Silvio Almeida, o capitalismo é racista. Então, assim, todo mundo que está... Porque, para mim, o capitalismo não vê cor. O capitalismo ele se encerra nele mesmo. Ele quer lucro. Ele quer lucro. Não é? E assim, o lucro ele é uma cadeia de coisas. Então, as pessoas acham que lucro é exploração. Mas não é verdade. Por quê? Porque a economia não é um jogo de soma zero. Para eu ficar rico, alguém tem que ficar pobre. Isso não é verdade. A economia não é isso. Então, quer dizer, para eu ficar rico, eu preciso produzir essa riqueza. Ou comprando, né, ou a força de trabalho de alguém, ou eu mesmo produzindo e tal. Então, existe uma cadeia de coisas que são feitas para que a riqueza seja produzida. A riqueza não é um bem estanque que há no mundo, do qual algumas pessoas se apropriam e deixam as outras sem. Isso não é verdade. Né? A riqueza é um produto. Certo? É um produto do trabalho. Mas houve exploração? Sim, houve. Em vários momentos da história. Aliás, a história do mundo até o nascimento do liberalismo era exploração. Uns exploravam os outros, né? Então, até o Kim falou isso aqui, né? Então, quer dizer, só recentemente, e é a Revolução Industrial, e é o surgimento do capitalismo, em que esse sistema de exploração vai se transformando no quê? Naquele cara que fala assim, quer saber? Antigamente não existia mobilidade. Não. Você nascia pobre e você ia morrer pobre. Morria pobre. Era assim e ponto. Então, é a Revolução Industrial que permite isso. O sujeito sair da pobreza e daqui a um tempo ele não é mais pobre ou é menos pobre do que era. Uma coisa que não existia antigamente. Né? Então, o capitalismo ele é um sistema de trocas. Então, o marxismo vê o capitalismo como um sistema de exploração. Então, todo mundo que repete essa coisa do racismo estrutural, eles têm que ter em mente isso, que é uma teoria anticapitalista, sobretudo. Porque às vezes a pessoa está reproduzindo isso e não se dá Nem conta sabe. Que... Então você pode ter liberais aí, ou gente que gosta do liberalismo e tal, repetindo essa história do racismo estrutural,
sem entender que ele está repetindo uma coisa que é anticapitalista em essência mesmo. Então, a estrutura econômica para a teoria do racismo estrutural é racista, porque é capitalista. E o capitalismo, para esse pessoal, é essencialmente racista. Então, por isso que eu digo que é uma teoria. Precisa ser discutida. Não pode ser simplesmente jogada aí, todo mundo aceitou e pronto, acabou. Então, eu estou defendendo uma coisa que eu não... Né, que eu nem sei o que é. Mas porque faz sentido, porque quando eu olho para a sociedade, eu vejo o negro mais pobre, vejo o negro mais nas prisões e tal. Então, só pode ser racismo estrutural. E a pessoa não consegue compreender que, na verdade, o que a gente tem é uma sociedade que não em que há uma espécie de bloqueio para a produção de riqueza. Nós temos no Brasil 5 bancos. Porque não tem negro na diretoria dos grandes bancos. Tem 5. Se tivesse 50 bancos no Brasil, 500 bancos no Brasil... 500 bancos, com certeza. Com certeza você veria mais negros em posições de diretoria e tal nesses bancos. O clube é muito pequeno em tudo, né? Dos ricos. Tem muito monopólio, tem muita oligarquia, certo? Então, quer dizer, a riqueza brasileira, em grande parte, é uma riqueza de herança. Né? Então, tem muito pouca gente no Brasil que produz riqueza. Porque o país não possibilita isso. Então, a vontade política para fazer isso ainda é muito baixa, pouca. Né? Agora, os políticos que entram lá, os políticos de esquerda que entram no poder e tal, eles querem consertar a coisa através do Estado. Né? E o cara que é mais liberal e tal, ele vai querer entrar lá e querer limpar o caminho para que a iniciativa privada cresça e prevaleça e passe a produzir mais riqueza e transformar o país e crescer o país e tal, por meio do esforço privado. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.